Pai do Senhor, irmãos, amados, a palavra eu não esperava, eu preparei uma palavra para 40 minutos, mas fui informado que é 20 minutos, então vou adaptar a palavra para 20 minutos. É uma palavra extensa, mas porém vai ficar resumida. É uma palavra que todos estão pregando hoje nas igrejas. As igrejas estão inflamadas com o seu egocentrismo. As igrejas estão inflamadas pensando que elas são como a igreja do Império Romano, que tudo gira em torno dela, mas está esquecendo de louvar o Rei dos Reis, de ouvir a voz de Deus. Muitos queriam calar a voz do Senhor Jesus Cristo na época do Senhor Jesus Cristo. Muitos queriam, principalmente os religiosos. Mas o Senhor Jesus Cristo ele não se calou. E ele foi até o fim. Abram a Bíblia em Mateus 24. Versículo 37. Pois, assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O Senhor Jesus Cristo ele deixou alguns sinais para que nós soubéssemos como seria a vinda do Filho do Homem. E alguns sinais estão se completando para essa geração, para esse período. No dia 11 de fevereiro de 1929, o Vaticano passou a ser um Estado independente. E nós temos aí Apocalipse no versículo 9 do capítulo 17. Apocalipse 17, versículo 9, aonde fala aqui a sabedoria, ele fala sobre uma cidade, um lugar, sobre 7 montes, a qual é Roma, e fala de 7 reis. Vamos abrir, vamos ler Apocalipse 17, versículo 9. Aqui está o sentido. Quem tem a sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. 7 montes. A cidade dos 7 montes é Roma. A mulher que está sentada sobre Roma é a igreja imperial, a igreja que herdou muito do paganismo do Império Romano. Igreja Católica Apostólica Romana, esta é a mulher. Aqui descreve ela como uma grande prostituta. Por que descrever uma igreja como mulher? Porque mulher é simbologia da igreja. E a mulher é como se ela se afasta do seu noivo. Como a igreja de Cristo é a noiva de Cristo. Ela era pura, mas ela se afastou e se tornou uma grande prostituta. Ela fez como muitos estão fazendo hoje, com o pé na igreja e o outro pé no mundo. Estão se prostituindo, com zorra total, com programas pervertidos na televisão, com revistas pornográficas, com pornografia na internet. Muitos estão corrompendo as suas almas, tanto homens como mulheres. Porque a geração de hoje é uma geração onde o espírito da prostituta, o espírito de Jezabel, impera. Do mesmo modo que imperou lá no início, impera hoje. Aqui no 10 diz, dos quais 5 caíram, está falando dos 7 reis, 5 caíram, e um existe. Ele está falando de um 6º rei. Se 5 caíram e um existe, ele está falando de
de um sexto rei, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E é a besta, e que era e não é, e também ele é. E é o oitavo, e procede do 7, e caminha para a destruição. João está tendo a visão do sexto rei. E quem é o sexto rei? Como eu havia dito, no dia 11 de fevereiro de 1929, o Vaticano passou a ser um Estado independente. Mussolini, o ditador Mussolini, ele fez com que, um acordo que ele fez com o Pio XI, o Papa da época, fez com que o Vaticano se tornasse um Estado independente, lá em Roma. E a partir de então, os papas passaram a ser papas e reis, porque o sistema do Vaticano é monarquia. E a visão de João é a visão de João Paulo II, porque João Paulo II é o sexto Papa-Rei, o sétimo Papa-Rei que viria. É o Bento XVI, e convém que dure pouco tempo. Bento XVI assumiu já velho, ele não vai durar muito tempo. O oitavo é a besta. Então, meus irmãos, esse é o primeiro sinal. Esse é o primeiro sinal que é para os dias de hoje. O segundo sinal fala sobre a videira, lá em Mateus 24, aonde a pastora Regiane pregou com muita propriedade, e ela falou desse sinal que eu vou falar novamente. Mateus 24, 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo a porta. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A figueira é símbolo de Israel. Aqui está falando de Israel, quando as folhas estiverem verdes. Israel já está com as folhas verdes. Uma árvore só pode estar com as folhas verdes quando ela existe, quando ela está plantada. Israel está plantado a partir do dia 14 de maio de 1948. Israel passou a ser Estado independente lá no sul da Palestina. A ONU determinou aquele pedaço de terra para ele. E eles declararam no dia 14 de maio de 1948 a independência, a figueira, uma geração. Não passará essa geração. Quanto dura uma geração? E lá em Salmo 90 fala que uma geração dura de 70 a 80 anos. 80 anos é canseira. Então, de 1948 para 2012 se passaram 54 anos. Para 70 anos faltam 6 anos. Para 80 anos faltam 16 anos. Tudo está indicando essa geração. Essa profecia, ela não poderia ser cumprida em outra geração, só poderia ser cumprida nessa geração. Terceiro sinal. Lá, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala sobre a apostasia da igreja. Apostasia da igreja. Hoje nós estamos vivendo esse período da apostasia. Apostasia. Quando, em 1970, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela começou um movimento ecumênico. Hoje, muitas igrejas aderiram ao movimento ecumênico. Temos inúmeras igrejas protestantes e evangélicas no movimento ecumênico. Mas como pode se aliar a Igreja de Cristo com uma grande prostituta? Tem que se aliar. Tem que se aliar. E muito mais a se aliar, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Porque Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo antes de acontecer. Deus, Ele não está preso, não está limitado ao tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. O nosso tempo é cronos. O tempo de Deus é diferente. A vontade de Deus é diferente. E Deus está no presente, no passado e no futuro. E Ele viu que a igreja ia se apostatar no futuro. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortemos a que não vos demoreis da vossa mente com facilidade, nem perturbeis, quer por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo
vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, a apostasia. Nós estamos vivendo o tempo da apostasia. A igreja está se apostatando, a igreja está se misturando com o mundo, a igreja não dá mais para saber quem é crente e quem não é crente lá fora. São poucos, raros, os que se identificam como crente. São poucos que não precisam nem abrir a boca para serem identificados como crente. Está a mesma coisa lá fora, todos são iguais, a boca suja, cheia de palavrão, a divisão, a guerra, eu sou melhor, a minha turma é melhor, as divisões, a obra da carne que é descrito lá em Gálatas 5,16, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Hoje estamos vivendo isso, a carne está ganhando dentro de muitas igrejas. Estamos vivendo os últimos dias, o dia da igreja apóstata. Mais um sinal da vinda de Cristo. Mais um sinal. Quarto sinal da vinda de Cristo. Lá em Ezequiel, no capítulo 38. Vou terminar já. Ezequiel, capítulo 38. Eu tinha slides, eu tinha um discurso tão inflamado do presidente da República, Barack Obama, aonde ele destrói a Bíblia na sua voz, fala mal de Deus, fala mal da Bíblia, fala mal da igreja, fala que os Estados Unidos já não é mais um país de protestantes evangélicos. Por quê? Fica para uma próxima pregação. Não vai dar tempo de eu explicar isso. Ezequiel 38. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volta o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe de Ross, príncipe de Ross. Quem é Ross? Que lugar é Ross? Ross é o nome antigo da Rússia, príncipe da Rússia, de Mesete. O que é Mesete? É Moscou, é o nome antigo de Moscou. Quando nós buscamos conhecimento, tudo vai ficando claro. Tudo vai ficando claro que nem o sol ao meio-dia. Tubal é a antiga capital oriental da Rússia, protegida contra ele. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ross, de Mesete e Tubal, que são descendentes de Jafé, lá dos filhos de Noé. São os Jafetitas. Aqui eles aparecem contra o povo de Deus, contra Deus. Partiei que te botas e porei anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o seu exército completo, grandes multidões com pavês e escudo, empunhando toda a espada. Persas, quem são os persas? No início do século XX, a Pérsia mudou de nome e passou a se chamar Irã. Então, Irã, etíope, onde é etíope? No norte da África. Put, quem é Put? É o Líbano, e com todos os seus escudos. Gomer, quem é Gomer? São os povos europeus, principalmente os alemães, e todas as suas tropas, a casa de Tocarma, do lado norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te. Só para voltar, Tocarma que é Turquia. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e toda a multidão do teu povo que se reuniam a ti, e serve-lhe de guarda. Depois de muitos dias será visitado, e no fim dos anos verás a terra que recuperou a espada. Ao povo que se congregou dentro de muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam isolados, e este povo foi tirado de dentre os povos, e todos eles habitarão seguro. Então subirás e virás como tempestade, e partirás como nuvem que cobre a terra, e tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Então a Rússia vai invadir Israel. Mais um sinal. Antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, a Rússia vai invadir Israel, juntamente com o Irã. O Irã e a Rússia têm um tratado, uma aliança. Quem atacar o Irã, a Rússia ataca. Quem atacar a Rússia, o Irã ataca. Por isso que os Estados Unidos ainda não invadiu o Irã.
porque eles suspeitam que eles estão produzindo armamento nuclear. E eles não invadem por quê? Porque se invadir o Irã, ele tem que ter uma estratégia para invadir a Rússia. E a Rússia tem um grande poderio de fogo. Não tem como. Não tem como. Mas a Rússia vai invadir Israel. Aliás, vai tentar invadir Israel. Só que vai acontecer algo. Lá, em Ezequiel 39:9, diz assim. Aliás, no 39:4. Nos montes de Israel cairá em tudo. Deus vai fazer com que ele caia lá no monte de Israel. Tu e todas as tuas tropas, todos os povos que estão contigo, todas as espécies de aves, de rapina e dos animais do campo, eu te darei para que te devorem. Cairá em campo aberto, porque eu falei, diz o Senhor, meterei fogo em Magog, e os que habitam seguro na terra do mar, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo, de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo de Israel, aquele que está vivo na presença do Senhor, aquele que está em comunhão com o Senhor, aquele que vive em oração, aquele que vive em devoção, é como Israel, não vai ser invadido, povos algum vai poder invadir, porque o próprio Deus se levanta do trono para defender o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Aquele que acredita nessa palavra, dá glória a Deus, dá glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ricalabaceri, calabachu, ricalabachaiaralabá. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão todas as armas, os escudos e pavês, os arcos, as flechas, os bastões de mãos e lanças, que farão fogo com tudo isso por 7 anos. Eles farão por 7 anos. E já deu meu tempo, eu vou falar do quinto sinal. 7 anos. Quem vai aparecer no cenário? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala que o filho da perdição, ele vai aparecer. Na continuação da leitura que nós fizemos. Mas antes, vai ser tirado um que está no meio. Esse um é o Espírito Santo. E aquele que tem o Espírito Santo não vai ficar órfão, vai ser tirado, a igreja vai ser arrebatada, a igreja vai ser tirada, a igreja vai ser tirada dessa tribulação que está vivendo, da tribulação pior que está por vir, a igreja vai ser tirada, porque o Senhor Todo-Poderoso vai estar esperando a igreja amada no ar, nas nuvens, e nós vamos nos encontrar com o Senhor dos Exércitos, o Calabachere e Calabás. Vamos se encontrar com o Senhor nas nuvens. Então aparecerá o homem do pecado. Por 7 anos ele vai governar. Por 7 anos. Ele vai enganar o povo de Israel. Vai dizer que ele é o poderoso. Ele que impediu que Israel fosse atacado. Ele vai aparecer no cenário. E a igreja, antes disso, vai ser tirada, vai ser arrebatada. E ele vai se assentar, ele vai reconstruir o trono, vai reconstruir o templo de Israel, o antigo templo de Salomão, e vai se assentar depois de 3 anos e meio. Isso tudo está lá em Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, vai até o 27, aonde fala de tempo, metade de tempo, que são 3 anos e meio. Fala das 70 semanas de Daniel. 70 semanas, desde que foi decretado, que saiu o decreto para a reconstrução do templo, até a construção do templo, são 7 semanas, porém 49 anos. Tirando das 70 semanas, que não dá para explicar direito, porque o tempo já deu e eu estou abusando já. São 7 anos das 70 semanas. Então são tirados 7 semanas, são 49 anos. 49 anos da reconstrução. Terminando a reconstrução, são mais... vamos lá no texto, rapidamente, e eu finalizo a palavra. Daniel
nós Nove 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido, o príncipe, 7 semanas. 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Dias em profecia são anos. Então, cada dia é um ano. Então, 49 dias são 49 anos. 49 anos para reconstrução do templo. 62 semanas. 62 semanas, a gente multiplicando, vai dar o tempo exato da morte do Senhor Jesus Cristo. Vai dar, eu tenho aqui os dias todos para o meu notebook, como o tempo está curto, eu não liguei o notebook. Então, vai dar o tempo exato do Senhor Jesus Cristo. E vai ficar faltando exatamente 7 anos para completar as 60 semanas. E esses 7 anos são os últimos 7 anos onde o antigo Império Romano vai ressurgir como rei feroz. E vai ressurgir todo o poderio da besta que foi tirado. Ela vai reviver um grande poder. Os irmãos, aqueles que estiverem ligados, vão estar olhando tanto para Israel como para o Vaticano. E vão saber quando esse Papa morrer, Bento XVI morrer, e assumir o novo Papa, ele vai assumir de uma maneira diferente. Ele vai assumir de um modo que o mundo inteiro vai recepcionar de um modo diferente. E ele vai ter grande poder. Grande poder. Então esteja atenado. Ele vai assumir. Mas só que ele vai ser derrotado. No final dos 7 anos, quando ele estiver se preparando para destruir Israel, na grande batalha do Armagedon, Jesus Cristo vai aparecer com a igreja que subiu. Agora a igreja volta. Não mais em corpos que possam ser feridos. Agora a igreja volta com corpos glorificados. Você que tem esperado no Senhor, você que tem buscado o Senhor, você vai voltar a essa terra para governar com corpos glorificados. E toda vergonha, toda desonra que você passou, você vai ser recompensado. Você vai ser recompensado. Essa é a palavra do Senhor para esta noite. Aquele que